Oi, gente, sou Camila Claudina, professora de língua portuguesa e redação para concurso público, e hoje eu vim dar continuidade ao que a gente estava vendo. A última aula foi sobre concordância nominal, certo? Eu trouxe algumas regras que as bancas elas costumam adotar na parte de concordância nominal, e hoje eu trouxe algumas regras referentes à concordância verbal. As regras que a gente traz, certo? Que a gramática traz de concordância verbal, se não me engano, são 24 regras, certo? Mas é muita regra para me trazer. Então, para não se tornar algo chato, monótono, certo? Onde eu só falo, só leio slide, basicamente isso, certo? Então, o que acontece? Eu trouxe para vocês as principais regras que as bancas elas costumam cobrar muito em prova, certo? Principalmente a CESP e a OpenNet, que é o que a gente mais vê. E que é o concurso que a gente está mais focado, certo? Que a gente está estudando para valer. Então, o que acontece? Eu não trouxe todas as regras, certo? Eu trouxe só a parte delas. Se não me engano, foram 14 regras que eu trouxe. Por quê? Porque é através dessas 14 regras que a banca ela mais costuma cobrar. Então, eu trouxe só as regras que a banca costuma muito cobrar, certo? Então, grande parte das vezes eu estou sempre exemplificando com a questão. Mas o que acontece? Vai ter regras que não vai ter exemplificação por questões. Por quê? Porque eu não encontrei uma questão adequada para aquela regra, certo? Mas ela é muito importante ao meu ponto de vista, porque eu já vi ela aparecendo em outras bancas que podem chegar a ser a banca do concurso, certo? Como a gente sabe, abriu licitação para FGV, o PNET e CESP, certo? Mas até o momento a gente não sabe que banca é, não tem definição de banca, por isso que eu estou trazendo no modo geral, certo? Mas, e aí eu trouxe a parte de concordância verbal, e para começar com chave de ouro, eu começar com a regra geral de concordância verbal, certo? Então, para a gente iniciar de fato, eu queria que você já buscasse já aquela parte de sintaxe de tudo que a gente aprendeu sobre o que é um sujeito e o que é um verbo. Pessoal, o verbo, ele vai ser aquela palavra que vai estar no meio de uma oração e ele vai estar indicando uma ação ou um fenômeno da natureza ou um estado, certo? Lembrando que a gente tem as classificações dos verbos através da sintaxe, que vai ser o verbo transitivo direto, vai ser aquele verbo que vai indicar uma ação. Essa ação vai precisar de um complemento, e esse complemento não vai vir preposicionado, ele não vai vir seguido de preposição, regenciado de preposição, certo? A gente tem também o verbo transitivo indireto, que vai ser aquele verbo que ele vai solicitar uma regência, um complemento, mas esse complemento ele vai ser regido de preposição. A gente vai ter também o verbo bitransitivo, que é aquele que ele vai solicitar dois tipos de complemento, um com preposição e outro sem. E a gente vai ter também o verbo de ligação, que vai ser aquele que vai estar unindo a característica ao sujeito, certo? Que ele vai indicar, na verdade, um estado. Ser, estar, ser, estar, permanecer, ficar, certo? E, além de tudo, a gente tem um intransivo, que é aquele que ele não vai vir, né? Assim, com complemento, porque ele não precisa de complemento, ele não pede, ele não solicita o complemento, porém ele pode vir acompanhado de um adjunto adverbial. Mas, além de tudo isso, eu gostaria que você, na verdade, que eu não gostaria, né? Você obrigatoriamente precisa saber identificar numa oração agora um verbo, certo? Porque as análises sintáticas, principalmente a parte de concordância, a gente vai relacionar muito sujeito e verbo, verbo e sujeito. Mas para você conseguir identificar, e além de identificar, entender a sequência lógica que a parte de concordância verbal traz consigo, é necessário que você também compreenda e consiga fazer a identificação do que é um sujeito e do que é um verbo, certo? Além disso, aí ele fala que o verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito. Então, a gente vai primeiro. Para fazer a identificação de um sujeito, a gente precisa perguntar ao verbo quem ou quê. A partir do momento que a gente faz a pergunta de quem ou quê, a gente consegue fazer a identificação de um sujeito, certo? A partir disso, a gente precisa entender que o núcleo desse sujeito ele não pode vir precedido de preposição, ele não pode vir acompanhado de preposição. Então, o verbo ele concorda com o sujeito, falou, mas concorda diretamente com o núcleo do sujeito. E esse núcleo do sujeito ele não pode vir acompanhado de preposição. Então, vamos lá para a parte geral, né? Não fosse o caso, seria impossível acusar Fredegunda de seu ardiloso truque. E aí ele pergunta, no segundo período do segundo parágrafo, o termo impossível concorda com acusar. E ele está perguntando se impossível está em concordância em número em pessoa com acusar.
Só que para fazer a concordância, a gente sabe que o sujeito ele vai concordar com o verbo, certo? Então é como se a banca estivesse afirmando que o termo impossível vai ser o sujeito do verbo acusar. Porque para eles estarem em concordância, a concordância é tida através do sujeito e do seu verbo. Então, quando a gente traz aí para a questão, ela fala assim, ó. Seria impossível. Aí a gente pergunta, o que seria impossível? Opa, quando eu faço a pergunta, o que seria impossível, qual é a resposta que você me dá? Acusar a Fredegunda de seu ardiloso truque. Então, perceba que impossível não é o sujeito da forma acusar. E sim o que é o sujeito da forma acusar é... Isso, desculpa. Impossível não é o sujeito da forma seria. Isso. Impossível não é o sujeito da forma seria, certo? E sim a resposta que é acusar a Fredegunda do seu ardiloso truque, que é o sujeito do verbo seria. Então, perceba que a banca ela afirma que o complemento está concordando com o sujeito, já está errado. Porque a gente sabe que impossível aí, ele está classificado como um predicativo do sujeito. Se parece estar confuso, deixa eu tentar aqui, certo? Eu vou tentar aqui... Deixa eu tentar aqui. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Que é para que vocês consigam entender. Deixa eu ver se... Dá para entender? Dá para ver. Agência, concordância. Deixa eu colocar um novo slide, certo? Porque aí a gente faz a análise bem detalhadazinha. Aqui. Deixa eu ir ajeitando por aqui. Eu espero que dê para ver agora, certo? Acredito que dá, né? Dá. Então, vamos lá pegar a oração, certo? Para a gente fazer a análise. Porque assim é mais fácil a gente fazer a análise, certo? Ó, cadê? Deixa eu aumentar aqui. E aí eu pergunto a você, como é para fazer a identificação do sujeito? O que é que eu pergunto? Vamos lá? Aqui. A pergunta aí é o quê? Cadê o verbo primeiramente, né? Assim? Quando a gente procura o verbo, o que é que eu encontro? Faça a pergunta ao verbo para a gente fazer a identificação. Aqui, ó, o verbo seria, certo? E aí você pergunta quem ou quem faz a identificação do sujeito. Então, perceba que quando eu pergunto o que seria possível, você vai me responder que acusar a Fredegunda de seu ardiloso truque. Então, tudo isso aqui, na verdade, é o sujeito da forma verbal seria, certo? Então, na verdade, é essa oração aqui que faz concordância com o verbo seria e não impossível. Impossível aqui ele está atuando como um predicativo do sujeito, que vai ser o complemento do verbo de ligação. Só que através da regra geral que eu falei, eu disse que o quê? Que o sujeito é que vai concordar com o seu verbo, certo? E não que o complemento que concorda com o verbo. Tranquilo? Então, essa primeira caixinha já estaria errada. Por quê? Porque ela afirma que, na verdade, o predicativo do sujeito, que é o complemento do verbo de ligação, é que está fazendo essa relação de concordância com o verbo. Mas, na verdade, isso é mentira. Porque você sabe que, pela regra geral, quem vai concordar com o verbo é o quê? O sujeito dele, né? Assim? E aí eu já quero trazer para vocês aquela mesma história que eu já trouxe há 100 anos atrás. Sujeito não é pessoa, certo? Sujeito não é sempre a pessoa do discurso, a pessoa praticante. Nem sempre o sujeito vai ser. Então, por isso que é onde a banca mais pega. Porque a gente tá, o quê? A gente tá acostumado a ter o sujeito como a pessoa do discurso, como a pessoa que tá praticando ou que tá sofrendo ação. E não é. Certo? Para fazer a identificação do sujeito, a gente precisa perguntar quem ou o que é o verbo. Se você fizer a pergunta e encontrar o agente e o sujeito na mesma pessoa, tranquilo. Mas não é sempre que a pessoa praticante da ação vai ser o sujeito, não. Certo? Então, perceba que aí, na verdade, você tem uma oração. Isso aqui é uma reduzida, certo? Perceba que eu poderia dizer, seria impossível isso. Então, é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, certo? Que atua como sujeito, pode perceber, mas ela está reduzida de infinitivo, porque o verbo está terminado em R,
certo? Eu não dei isso em aula, mas eu coloquei no PDF para quem lê o PDF, certo? Para dar uma leitura. Camila, isso costuma cair muito, reduzida de infinitivo, gerúndio, participo. Minha gente, a cada uma questão que aparece em prova já tem 1 milhão de questões de conjunções normais, certo? Então a banca não costuma cobrar muito, por isso que eu não dei em aula, mas o PDF ele foi colocado lá, certo? Então, perceba que aí a gente tem a relação de que o verbo, que vai ser a expressão, na verdade, né, assim, isso aí vai ser um sujeito oracional. Perceba que eu tenho o verbo acusar aqui, certo? Então, se o verbo ele faz parte do sujeito, ele é chamado de sujeito oracional. Então, temos um sujeito oracional fazendo concordância com o verbo seria, certo? Então, a questãozinha aqui, ela tá o quê? Certo ou errada? Errado, né? Errada de linha. Por quê? Porque o termo impossível aqui, ele é o complemento verbal. E verbo não concorda com complemento. Ele vai concordar com o seu sujeito. Tranquilo? Então, é bem prático essa primeira parte, certo? É uma parte muito temática, muito de você saber identificar, na verdade, a parte de quê? De quem é o sujeito, de quem é o verbo e conseguir também fazer essa distinção e classificação, principalmente, das orações. Vamos pro próximo. Ele fala assim, ó. Forma verbal crescem está flexionada no plural para concordar com o sujeito composto, cujos núcleos são gastos, efetivos e serviços. Primeira coisa que você tem que saber aqui. Primeira coisa é que o verbo está no plural, então ele concorda com o sujeito no plural. A outra coisa é que se a banca está argumentando e falando que o quê? Que o núcleo do sujeito é gastos, efetivos e serviços, então ele está afirmando que essas três palavras elas não podem vir o quê? Seguidas e acompanhadas de preposição, certo? Porque lembra que o verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito e esse núcleo ele não pode vir preposicionado. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, certo? É essa parte de quê? De que o verbo ele precisa concordar com o seu sujeito. Então, vamos lá. Para onde eles estão. Eu tô aqui, certo? Deixa eu colocar aqui primeiramente, né? Deixa eu cortar aqui. Porque eu quero colocar, certo? Essa oração, na verdade, o período por completo, lá pra gente fazer a identificação bem bonitinho. Pessoal, aqui ele fala assim, os gastos orçamentários do Estado, com as forças de lei da ordem, principalmente os efetivos policiais e os serviços penitenciários crescem em todo o planeta. Então, a primeira coisa que a gente deve identificar é o quê? Isso mesmo, o núcleo do sujeito, né? Assim? Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar é que foram os gastos orçamentários, certo? Do Estado com as forças de lei da ordem, principalmente os efetivos policiais e os serviços crescem. Quem é que cresce em todo o planeta? Os gastos, certo? Camila, o que é que a banca afirma? Ela diz que, na verdade, o verbo está no plural para fazer concordância com o termo gastos, efetivos e serviços. Mas quando a gente vem para cá, a gente vê que gastos, cadê? Gastos, efetivos e serviços estão com preposição? Não, né? Então, isso mesmo, certo? Aqui tem o quê? Núcleos do sujeito são núcleos... É mais de um núcleo, desculpa, certo? É mais de um núcleo. Núcleo 1, núcleo 2 e núcleo 3. Então, a gente tem aqui um sujeito composto, por isso que o verbo está no plural. E aí você me pergunta, Camila, do Estado poderia ser núcleo do sujeito? Não. Por quê? Porque vem preposicionado. Forças Armadas poderia ser? Não, porque vem preposicionado. A lei e a ordem poderia ser? Não. Por quê? Porque vem preposicionado. Então, todos os termos que vem preposicionado, você não pode deixar que a banca afirme para você que ela vai ser núcleo do sujeito. Então, perceba, do Estado, com as Forças Armadas, da lei e da ordem, todas essas palavras não podem ser o quê? Isso mesmo, núcleo do sujeito. Por quê? Porque núcleo de sujeito não pode vir preposicionado. Então, é basicamente isso. A regra é procurar a palavra principal que não vai estar preposicionada. Tranquilo? Aí você pode me perguntar, Camila, mas efetivos não está acompanhado de principalmente, mas lembra que principalmente Principalmente ele vai ser o quê? Um advérbio, né? Assim? Então, só pela parte dele ser um advérbio,
não identifica, certo? Ele não é uma preposição, então o negócio é ser preposição. Se ele vier preposicionado, acabou, certo? Se ele vier preposicionado, então a gente vai ter aí o quê? Um não núcleo do sujeito. É só procurar substantivo que não vai vir acompanhado de preposição. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, basicamente, certo? O gabarito dessas duas questões aí, deixa eu colocar para cá, certo? O gabarito das duas questões aí está certinho, né? Uma errada e a outra certa. Tranquilo? Então, a gente agora já vai passar aqui para outra parte, certo? Que é para concordância com o sujeito coletivo, que é outra coisa também que cai bastante. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vamos lá. Vê só. Parte de concordância com o sujeito coletivo. O sujeito coletivo é aquele sujeito que ele vai dar uma intenção de quê? De pluralidade, certo? O núcleo dele, no sujeito, o núcleo do sujeito vai estar no singular. Porém, ele vai dar um sentido de pluralidade. Exemplo, a multidão ultrapassou o limite. Perceba que a multidão, ela dá a impressão não, na verdade, quando você imagina a multidão, você imagina a multidão de muitas pessoas. Tô certa? Certo, porque a multidão é feita por muitas pessoas. Mas o entendimento que eu quero trazer para você é que a palavra em si, multidão, ela não está no plural. Então, o verbo ele não pode ir para o plural só porque dá um sentido ali de pluralidade, certo? Então, não é só por isso que a gente pode dizer que o verbo ele vai para o plural. Ele precisa ir para o plural porque o sujeito ele está no plural, mas perceba que a multidão aí, por mais que dê esse sentido de pluralidade, mas ela não está com o núcleo do sujeito no plural. Então, o verbo obrigatoriamente ele precisa ficar no singular, certo? Então, toda vez que você tiver essa relação de concordância com o sujeito no coletivo, ela não vai para o plural se o núcleo do sujeito não estiver no plural, certo? Por mais que dê a entender que tem uma pluralidade ali. Perceba quando ele fala de multidão e de elenco. O elenco é feito por muita gente, certo? Porém, ele, como o elenco está no singular, então o verbo ele precisa estar em concordância no singular também, certo? Mas, certo, a gente sempre tem a exceção. Quando nesses casos tivermos o quê? O pronome relativo, que a gente sabe, é quando a gente consegue fazer a troca por o qual a qual. O termo poderá fazer concordância com o termo que ele retoma ou com o núcleo do sujeito. Vamos lá para me explicar isso bem mais detalhado aqui nessa parte. Vê só, deixa eu colocar aqui Vê só, perceba que agora eu coloquei uma vez com o que, certo? E outra sem o que. Então, a gente vai fazer a análise de concordância relacionada aqui. Deixa eu colocar aqui meu lápis. Lápis. Então, vê só. O que eu tenho aqui agora, certo? Vai ser a relação de que. Eu tenho um que, certo? E eu não tenho o que. No modo geral, quando a gente não tem o que, certo? O verbo ultrapassou. Quem foi que ultrapassou? A multidão. Então, perceba que a multidão está no singular, certo? E aí, ele vai concordar com o verbo ultrapassou no singular. Então, um vai concordar com o outro em pessoa. Porém, o que acontece? Quando eu tenho aqui o que, certo? Por mais que a banca afirme para você que a multidão ultrapassou o limite, perceba que ultrapassou, ele pode fazer concordância direta com multidão, que é o núcleo do sujeito, ou com o próprio que faz a retomada da multidão, certo? A banca, ela pode fazer a mesma coisa. Eu vou repetir para que você coloque também de novo. Vê só. Quando eu tenho o que, deixa eu mudar até o lápis, certo? Quando eu tenho a presença do que, lembra que é pronome relativo. Qual é o papel do pronome relativo? Fazer o quê? Substituir o termo dito anteriormente. Então, como ele faz substituição do termo dito anteriormente, é como se o que ele fosse a multidão, certo? Então, perceba que quando eu falo a multidão que ultrapassou o limite, o verbo ultrapassar aqui, o sujeito dele vai ser o quê? Porque lembra, se ele retoma multidão e multidão tem cara de sujeito, se ele é sujeito do verbo principal, então o que também vai ser sujeito do verbo subordinado, certo? Então, ultrapassou, eu tenho aqui o que como sujeito dele e o que ele vai retomar o termo multidão. Ou a banca pode perguntar diretamente que multidão, certo? Ele é o núcleo do sujeito e que o verbo ultrapassar ele está fazendo concordância em número e pessoa. Só que existe outra coisa que eu quero mostrar a você, certo? Que é como a banca cobra. Ela vai cobrar diretamente a partir da assim. Ó, a multidão de pessoas que ultrapassou o limite. Principalmente banca Sesc Sebrasgo, certo? Apesar que em 2018 caiu na PMPE, certo? 2018, a banca PMPE ela cobrou uma questão baseada nisso,
certo? Então, por isso que é muito importante. Às vezes a gente diz assim, não, mas isso só quer prestar esse braço. Não, certo? Tem bancas que também cobram. Como eu disse a vocês, eu estou trazendo coisas que as bancas são costumeiras em cobrar. E eu não estou falando só da banca Sebrae. Estou falando de todas as bancas no modo geral. Então, perceba agora a multidão de pessoas que ultrapassou o limite. E agora a gente traz o quê? Eu tenho o quê? Certo? O pronome relativo, que faz o quê? Retoma o termo antecedente. Percebeu que o termo antecedente ele está no plural? Então, se ele está no plural, o ultrapassou, ele pode fazer concordância direta com o seu sujeito, que é o quê? E o que faz retomada com pessoas. Então, aqui eu poderia dizer que ultrapassar, não. Então, esse verbo aqui, ele poderia estar no plural, certo? É isso mesmo. Mas quando ele estaria no plural, seria para fazer concordância com quem? Com pessoas, que é o termo do qual, o quê? O que ele vai fazer a retomada, certo? Eita, plural feio da gota. Deixa eu ver aqui. Ultrapassou, certo? Ele pode fazer concordância com o que é o sujeito dele, e o que retoma pessoas, por isso que existe a concordância. Ou, certo? O ultrapassou, que é o verbo, ele pode fazer concordância direta com o núcleo do sujeito. Então, a banca, ela pode afirmar, minha gente, banca SESC e Sebrae cobra muito disso, certo? Esse verbo aqui, ele pode ultrapassarão, certo? Eu vou colocar assim para você saber que é um modo plural. O verbo, ele pode ir para o plural ou para o singular, dependendo do referente que o que tiver. Minha gente, essa relação aí de verbo no singular e no plural só acontece com o termo que, certo? Eu preciso ter essa belezinha aqui e essa belezinha precisa estar retomando um termo que esteja no plural, certo? Então, se o núcleo do sujeito for singular, porém eu tiver um que faz retomada de um termo no plural, o verbo ele pode ficar no singular para fazer concordância direta com o núcleo do sujeito, ou ele pode ficar no plural para fazer. Aí ele retoma o que e o que retoma pessoas que está no plural, então diretamente o verbo ele pode fazer concordância com pessoas. Cuidado, porque a banca às vezes ela pergunta se trocar ultrapassou por ultrapassaram está certo, e ela também pode falar que ultrapassou está fazendo relação ao sujeito que é o que e o que está trazendo relação a pessoas. Ou ela pode falar diretamente que ultrapassou está fazendo concordância direta com o termo multidões, certo? Então, modo, regra geral, a multidão, que é núcleo do sujeito, concorda em número em pessoa com o verbo ultrapassou, certo? Isso também acontece caso eu tenha o que aqui. Porém, o que acontece? Se eu tiver essa relação de que eu tenho um sentido aí, perceba que multidão dá um sentido de coletividade, de muitas pessoas. Se eu especificar a coletividade da qual estou falando e existir a presença de um que, do qual vai ser pronome relativo, aí eu posso sim transformar esse verbo para o plural ou para o singular, dependendo do caso. Tranquilo? Então, isso aqui é número 1 de prova em relação à concordância, principalmente para a banca SESC e Sebrae. Tranquilo? Se não ficou tranquilo, volta um pouquinho, certo? E revê novamente. Vamos lá para o próximo. Deixa eu ver aqui o que ele fala. Pronto. Então, aqui ele diz, ó, a multidão que ultrapassou o limite. Perceba que o que aqui, ele está trazendo relação à multidão, certo? E multidão aqui está no singular, por isso que o verbo está no singular. Tranquilo? Além disso, a gente tem o termo aqui, o elenco, que era muito competente. Então, perceba que quem era o que, certo? Que é o sujeito. Porém, o que ele faz retomada do termo elenco. Então, por isso que o verbo está no singular. Porém, o que acontece? Quando eu tenho a expressão a multidão de pessoas que ultrapassou, ultrapassaram, se for ultrapassou é porque esse verbo está concordando com o núcleo do sujeito, que é multidão. E aí, se ele está no singular, então o verbo precisa estar no singular. Porém, por conta do que, eu posso colocar esse verbo no plural, por quê? Porque ultrapassaram, o sujeito dele é o que, mas o que retoma pessoas. Então, se pessoa está no plural, vai fazer retomada do que, e o que vai entrar em concordância com que o verbo vai fazer a concordância com o seu sujeito. Tranquilo? Então, isso aí é número 1 de provas, certo? Isso costuma cair muito. Vou mostrar agora a vocês. Deixa eu ver se fica melhor assim. Essa primeira questão aqui, se não me engano, caiu na Polícia Federal, certo? Se não me engano, foi Polícia Federal. Então, é uma questão muito interessante, eu gostei demais, certo? Demais mesmo. Uma questão muito interessante, por isso que eu trouxe para vocês. Vocês, às vezes, podem se assustar, porque eu trago umas questãozinhas bem macabras,
certo? Da Polícia Federal, PRF, delegado de polícia, mas para você ver que o nível é o mesmo. Eu já dou no nível já que você pode, seja lá para o que você estiver estudando, certo? Esse nível foi adaptado. Eu não aprofundo muito porque eu dou banca específica, certo? Eu dou a banca específica. E esse curso aqui é para banca específica, banca SESP e banco PENET. Tranquilo? Então ele fala assim, ó, no último parágrafo a forma verbal trouxe está flexionada no singular para concordar com o termo atração inédita, mas poderia ser substituído sem prejuízo da correção do texto pela forma verbal trouxeram, caso em que a concordância verbal passaria a ser estabelecida no segmento a inovação e a tecnologia. Vamos lá, né? A primeira coisa que eu quero trazer para você é que você vai fazer a identificação. Ele tá falando aí da trouxe. Aqui trouxe. Identifiquei trouxe, certo? Oxi, cadê meu... Cadê? Aqui. Identifiquei trouxe. Verbo trouxe. O que é que eu tenho que fazer agora? Fazer o quê? Retomar, né? Assim, fazer retomada. Trouxe tá concordando com o quê? Eu poderia dizer que ele estaria concordando com a inovação e a tecnologia? Não, né? Porque o verbo, ele tá no quê? No singular. Então, se ele tá no singular, ele tá trazendo concordância com o quê? Certo? E o que tá fazendo retomada de atração inédita. Então, perceba que esse verbo aqui, ele tá no singular, porque ele tá fazendo retomada com o que, e o que tá retomando a atração inédita, que tá no singular, e por isso que esse verbo tá no singular. Então, vamos ver se isso que a banca tá afirmando. A forma verbal trouxe, certo? Está flexionado o singular para concordar com o termo atração inédita. Correto, certo? Porém, ele poderia ser substituída pela forma verbal trouxeram. Opa! Eu só poderia fazer essa relação, né? Assim, de trouxeram, né? Assim, eu só poderia fazer essa relação se aqui a atração inédita, certo? Ela trouxesse uma palavra, especificação preposicionada no plural. Existe isso? Não. Então, se não existe, eu não posso fazer concordância, certo? Perceba que no exemplo anterior, perceba que aqui eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Que faz retomada de quê? Do termo no plural. Mas se o termo do qual a banca já solicita já é no singular, então não existe como eu fazer a parte do quê? Do plural, certo? Só existe para que eu faça a relação de concordância no termo no plural se o quê? Ele vinha trazendo e retomando o termo no plural, mas como nesse caso ele não está fazendo essa retomada, então não existe a possibilidade de jogar esse verbo plural. Tranquilo? Então não existe esse negócio de que está retomando inovação e tecnologia, de jeito nenhum. Até porque não é só você trazer. Peraí. Você divide sua mulher com alguém? Acredito que não, né? Então é a mesma coisa, certo? O verbo ele não vai dividir o seu sujeito com ninguém. Da mesma forma que você não divide sua mulher com ninguém, seu marido com ninguém. Então perceba aqui que, na verdade, o verbo trouxe, certo? Ele está trazendo relação de concordância com a atração. Assim como estiveram, que está no plural, está trazendo concordância com inovação e tecnologia, que vai ser o sujeito desse verbo, certo? Estiveram tem o sujeito inovação e tecnologia, e o trouxe tem o sujeito que é a atração inédita. Então perceba que um não pode dividir o sujeito com o outro, por isso que a questão está errada também. Beleza? Então, para a gente finalizar, vamos responder essa última questão. Ela diz assim, ó. Sem prejuízo da correção e do sentido, a forma verbal afligem. Afligem. Deixa eu grifar aqui, né? Afligem, certo? Caso em que a concordância verbal seria ser estabelecida com o termo necessidade. Vamos lá. Aflige, antes deles eu tenho um que. E esse que faz retomada de problema. Então, perceba que o verbo está no plural porque ele retoma o que e o que retoma problemas. Porém, o que acontece? A gente também, vocês sabem que o verbo afligir, ele pode trazer concordância com o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito ele não pode estar preposicionado. Então, perceba aqui que problemas não é núcleo do sujeito porque ela tem uma preposição. Então, é só você ir voltando e procurando a palavra que não tem preposição. Vamos lá. Solução tem preposição? Tem. Olha o D aqui. Necessidade de preposição? Não. Então, se ele não vem acompanhado de preposição, então a necessidade aqui é o núcleo do sujeito. Verbo está no singular. Então, esse verbo aqui ele pode passar também para o singular, fazendo concordância com necessidade, que é núcleo do sujeito. Ou ele pode estar no plural, fazendo relação ao que, e o que trazendo uma relação de concordância com o termo problemas. Percebeu como cai em prova? Essas questões são muito comuns, certo? Então, perceba aí que a banca SESP, ela traz muito disso. Aí você pode estar se perguntando, Camila, você só exemplificou com a banca SESP. Peraí, que quando for no final, certo? A gente vai simplificar também com a banca PENET.
Por quê? Porque lembre que a Banco Penet, ela cobra assim, item 1, item 2, item 3 e item 4. Perceba que aí ele só usa uma regra para você saber se você sabe ou se você não sabe da regra. Já a Banco Penet, quando ela vai cobrar, ela cobra item 1, 2, 3 e 4, e nesses itens ela usa 4 regras diferentes. Então, para mim ver a questão, eu preciso dar logo todo o conteúdo, porque senão você não vai compreender, certo? Então, estou exemplificando algumas coisas com questões da Banca CESP e depois a gente passa para a Banca Penet. Tranquilo? Então, para a gente dar continuidade, deixa eu responder só essa questão, né, que ficou só ela, depois a gente finaliza. Pessoal, no segundo período do segundo parágrafo, a flexão dos verbos é e seja, vamos lá, é e seja, cadê seja? Na terceira pessoa do singular, justifica-se pela concordância com toda a comunicação de campanha de seus colaboradores, termo que funciona como sujeito de ambas as orações. Aí você já toma aquela relação. Vê só. Você divide sua mulher ou seu marido com alguém? Divide? Assim, né? Que você sabe, não, né? Que você sabe, não. Às vezes a gente sabe que o marido dá uma escapulida, a mulher dá uma escapulida. Mas assim, que você sabe que você aceite de jeito nenhum, né? Assim, então a gente sabe que o sujeito, ele não pode, certo? Ele não pode pedir a mulher dele. Ele não pode pedir o verbo dele, certo? Então perceba que aqui eu tenho o quê? Ó, o que é fundamental? Que toda a comunicação de campanha com seus colaboradores seja feita de maneira clara, certo? Então tudo isso aqui é o sujeito desse verbo aqui. Porém, a gente tem que encontrar o sujeito desse aqui. O que é que vai ser feito de maneira clara? A comunicação, certo? A comunicação é que vai ser feita de forma clara. Então, perceba que, na verdade, é assim. Todo o conjunto, toda a oração, certo? Ela é o sujeito do verbo é. Mas apenas um pedacinho, uma palavrinha de todo o contexto, de todo o sujeito da forma é, certo? Que vai ser o sujeito da forma seja, certo? Então, na verdade, aí tá errado, porque, na verdade, o sujeito do verbo é que toda a comunicação, entre o que também, tá? Isso é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Você já deveria saber disso. Então, a pegadinha tá aqui. Que ele fala que o quê? Que toda a comunicação é o sujeito de ambas as orações. Toda a comunicação e tudo que vem após toda é sujeito do verbo seja. O verbo tem que entrar o que, certo? O que entra na formação de sujeito. Então, cuidado que essa pegadinha foi do diabo mesmo, certo? Para você errar. Então, é basicamente isso, certo? Preste atenção nessa questão aqui. Ela é uma questão daquelas que quem está estudando já para um nível maior, mais alto, ela pode ser costumeira em prova, certo? Ela é aquela que vai fazer a eliminação de 90% dos candidatos que não se atentarem. Tranquilo? Então, cheiro. Até o próximo bloco.